Vamos meditar na palavra do Senhor. Vocês estão felizes por estarem aqui na casa do Senhor? Amém. Toda vez que nós temos essa oportunidade de louvar a Deus, de engrandecê-lo, nós temos que nos sentir privilegiados. Porque um dia a gente estava perdidaço no pecado. A gente estava afundado lá no fundo do poço, no lamaçal do pecado. Mas Deus olhou para nós. Amém? Quando nós achamos que não tinha mais saída, não tinha mais esperança, o dono do universo olhou para nós e disse: olha, eu vou te levantar, eu vou te tirar daí de dentro. E aí nós fomos salvos por esse amor. Espírito Santo, toca nos corações mais uma vez nesta manhã. Nós vamos meditar na Tua palavra. Senhor, eu oro e peço para que o Senhor não traga apenas para entendimento, mas eu oro para que o Teu Espírito traga revelação, Senhor, de cada parte daquilo que nós vamos meditar aqui. Que o Teu Espírito encontre liberdade para cravar em nossos corações o fundamento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia comigo em Lucas 14, a partir do versículo 25. Lucas 14, versículo 25. Amém? Que está escrito assim: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim, não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês pretende construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que vierem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não conseguiu acabar a obra? Ou qual é o rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000 homens? Caso contrário, estando outra ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo. Amém? Quando eu estava lendo essa passagem, obrigado, João. Quando eu estava lendo essa passagem, eu me fiz duas perguntas. A primeira pergunta: números são importantes? Quantidade de pessoas são importantes? Ou melhor, a quantidade de pessoas é algo importante? Números são importantes? E a segunda pergunta que me veio na mente quando eu estava refletindo sobre essa passagem é: quem pode ser um discípulo de Jesus? Será que todos podem ser discípulos de Jesus? Será que todos têm essa condição de serem chamados discípulos de Jesus? E aí, eu gostaria de lembrá-los que o mês está começando, o mês de abril começou essa semana, e o tema desse mês, dessa igreja, é sobre discipulado e acolhimento. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas no mês de março nós falamos sobre a igreja que cresce. E esse mês de abril nós vamos falar sobre a igreja que discipula e acolhe. Mas antes de nós sermos uma igreja que discipula, nós primeiros precisamos ser encontrados como uma igreja que é discípula de Jesus. Amém? Então vamos responder essa primeira questão. Números são importantes? Será que Jesus está querendo muitas pessoas? Será que Ele realmente quer que cresça em quantidade? Vamos ver aqui. A gente leu aqui em Lucas 14, versículo 25 até o 33,
esse texto começa falando que havia uma grande multidão que acompanhava Jesus. E aí, Jesus olhou para essa multidão e viu a necessidade de ensinar algo. E aí ele começa a falar sobre quem ama mais a família do que a ele, sobre quem não carrega a sua cruz, sobre a pessoa que tem que se preparar, tem que calcular. E aí a gente começa a ver alguns pontos que Jesus mostrou para nós aqui. Primeiro, Jesus olhou aquela multidão que estava seguindo ele e não viu discípulos. Ele viu muitos admiradores, ele viu muitos interesseiros e ele viu muitos fãs. E aí eu pergunto para você, o que pesa mais? Alguém que é discípulo ou alguém que é um admirador, um fã, ou é apenas um interesseiro que está andando com a pessoa apenas para se apropriar de algo que ela pode dar? Jesus andou por todos os lugares e fez muitas coisas para as pessoas. Ele curou enfermos, Jesus realizou milagres, Jesus ressuscitou mortos, e aí é óbvio que essas coisas chamam a atenção. Imagina que aqui o Espírito Santo começa a se mover de uma forma tão sobrenatural nessa igreja, que a gente começa a ver cadeirante se levantar, a gente começa a ver cego enxergar, a gente começa a contar testemunhos de surdos que começam a ouvir, coisas sobrenaturais, curas sobrenaturais. É óbvio que, sendo assim, vai chamar a atenção de muita gente. Mas aí a pergunta é, aqueles que vêm por causa dessas coisas, vêm porque querem seguir Jesus ou é porque são interesseiros, porque querem algo de Jesus, ou porque são apenas admiradores? Nossa, aquela igreja ali, ela faz muitas coisas boas, muitas obras sociais, eu admiro muito aquela igreja, eu admiro muito Jesus, eu sou um fã de Jesus. Jesus não quer que ninguém seja fã dele. Para começar, Jesus não precisa de admiração, Jesus não precisa de fã, Jesus quer discípulo. Diga assim comigo, Jesus quer que eu seja um discípulo. E aí, eu quero ressaltar também que não é errado as pessoas virem até Jesus para conseguir alguma coisa. Porque nós precisamos ser humildes e entender que nós não temos poder para nada. E aí Deus, Ele consegue realizar coisas que nós não conseguimos como pessoas, como seres humanos. Então, um ser humano consegue realizar um milagre? Consegue? Não, ele não tem poder para isso, mas Deus tem. E aí nós podemos sim procurar Jesus quando não temos mais recursos, quando não temos mais saída, quando precisamos de uma intervenção sobrenatural. Mas esse não deve ser o nosso foco principal. Jesus não chamou pessoas apenas para isso, Jesus chamou pessoas para segui-lo. Aleluia. E Jesus, olhando para aquela multidão, ele começou a dizer palavras duras, ele começou a dizer palavras que pareciam ser muito pesadas. E aí eu quero dizer para você, talvez você seja novo no Evangelho, talvez você tenha ou você pode ser mesmo um crente há muito tempo, mas ainda está como um bebê na fé, não desenvolveu sua salvação. Vai chegar momentos em que o Evangelho vai te confrontar. Jesus realizou um milagre na sua vida, o maior milagre foi o milagre da salvação, mas vai chegar um momento em que o Evangelho vai bater de frente com você. Jesus vai olhar para você e vai falar, sabe esse vício aí? Está na hora de largar ele. Sabe essa necessidade que você tem de aprovação das pessoas? Está na hora de você largar ele. Sabe esse orgulho, essa soberba que você tem? Está na hora de você se humilhar aos meus pés e reconhecer que eu sou alguma coisa na sua vida e você não é nada. O Evangelho, chega uma hora que o Evangelho te pega de jeito, gente. Chega uma hora que você ouve palavras duras vindo da Bíblia. E quando a gente ouve essas palavras, a Bíblia diz muito, muito forte a nós: quando vocês ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureçam o coração. Nós não podemos endurecer o coração quando o Evangelho bate de frente com a gente, nos mostrando coisas que precisam ser mudadas em nós. E aí Jesus fez isso.
Aquela multidão estava seguindo ele porque ele tinha feito muitas coisas, multiplicações e milagres e curas, e isso são os benefícios que o evangelho dá para a gente, mas o evangelho também nos dá mudança. Aí Jesus olha para aquela multidão e fala: vocês querem ser meus discípulos? Primeiro, me ame mais do que sua própria família. Já é algo difícil, não é algo fácil. Segundo, tome a sua cruz e me siga. Renuncie a si mesmo. E aí, o que você faz? Qual é a sua reação quando a Bíblia te confronta? Você se humilha e deixa Deus trabalhar no seu coração, ou você permanece do mesmo jeito? Você permanece resistente? O Espírito Santo fala com você e você continua do mesmo jeito. Eu não preciso mudar, não preciso melhorar a minha vida, eu não preciso renunciar a meus pecados, não preciso viver de forma santificada diante do Senhor. E isso diz muito sobre como nós vamos viver para Deus. Porque se nós amamos a Deus e queremos ser um verdadeiro discípulo do Senhor, nós precisamos viver conforme Ele nos ensina. Amém? E Jesus também, olhando aquela multidão, Ele queria que todos entendessem a seriedade de seguir a Ele. Vocês acham que aquela multidão não tinham pessoas ali que não estavam levando Jesus a sério? Com certeza tinha gente ali que não estava levando Jesus a sério. Com certeza achava que era uma festa, um oba-oba. Nossa, Jesus consegue fazer tudo para nós, aleluia. E gente, o evangelho não é só isso. O evangelho é festa, o evangelho é alegria, lógico que é também, mas o evangelho também é muitas vezes você chorar porque você tem que renunciar a algo diante do Senhor. E Jesus olhou para aquela multidão e estava simplesmente dizendo: me seguir é coisa séria. E por que seguir Jesus é coisa séria? Porque Jesus não quer ser apenas o nosso salvador. Um bombeiro é um salvador. O corpo de bombeiros vem, apaga incêndio, mas Ele não é Senhor de quem Ele está salvando. Jesus não quer que você simplesmente seja salvo por Ele. Jesus quer ser o seu Senhor, o seu dono. Ele quer que você dê a Ele todo o controle da sua vida. Cada parte do seu coração, como a gente ministrou aqui, cada parte do seu coração tem que ser entregada a Ele, e não pela metade. E aí Ele quer que você seja o seu servo. Jesus é o seu dono e o seu Senhor. E aqueles discípulos, ou melhor, aqueles seguidores de Jesus que estavam apenas andando junto com eles, precisavam entender que Jesus queria ser o Senhor deles. Amém? E aí Jesus nos ensina algo que me deixou questionando também. Por que Jesus fala sobre alguém que se prepara para construir uma obra? Por que Jesus fala sobre um rei que quando vai batalhar com outro rei tem que ver quantos soldados tem? E isso me deixou com uma dúvida também. Por que Jesus falaria isso? Primeiro, o evangelho, ele é trabalho. Agora você vai analisar o seu trabalho. Você não se programa para trabalhar? Você não separa lá suas 8 horas por dia para você cumprir o seu expediente? O evangelho é basicamente a mesma coisa. Você tem que se programar, você tem que organizar a sua vida para viver em função de Jesus. E aí ele diz lá: será que quando a pessoa vai construir uma casa, será que ela não faz os cálculos antes para saber? Porque se ela não fizer os cálculos, alguém vai olhar para aquela pessoa e vai falar: olha só que pessoa irresponsável, ela começou a construir, não se organizou e agora está faltando dinheiro para acabar a obra. E aí Jesus diz para nós: se organize na sua vida, para você ter tempo para mim. Se organize na sua vida para você que quer ser meu discípulo, possa desenvolver aquilo que eu dou para você com estratégias corretas e não do seu jeito. Amém? E aí também nós vemos que Jesus viu a necessidade de filtrar as pessoas que estavam no meio daquela multidão. Ele começou a separar, né? Quando Jesus começa a falar, ele começa a separar. Ó, você quer ser meu discípulo? Está carregando a sua cruz? Né? Revise aí, se você está assim, então você pode ser meu discípulo, vem. Você não pode? E aí eu entendo, né? A Bíblia nos mostra que algumas pessoas começaram a abandonar Jesus, pararam de seguir Jesus. E aí eu entendo que foram essas palavras difíceis que Jesus colocou ali, que começou a fazer esses filtros. Você é discípulo, você não é. Você é discípulo, você não é.
E aí, gente, isso diz muito sobre nós também. Quando nós queremos seguir a Jesus, a gente não acata apenas aquilo que é bom para a gente. Deus é amor, mas é justiça. Não, eu vou ficar com o amor de Deus, mas a justiça eu não quero para mim, não. A justiça eu não quero, não. Deus é paz, é descanso, mas Ele também é trabalho. Não, mas aí eu aceitei Jesus, eu quero só paz, eu quero sossego, não quero fazer nada. Eu não quero trabalho, eu não quero arregaçar minhas mangas, eu não quero vir no treinamento vocacional, eu não quero aprender da Bíblia, eu não quero fazer nada disso, eu quero paz. Eu quero sentar na minha cadeira, no meu banquinho ali, só ouvir o pregador, voltar para minha casa e está tudo certo. O Evangelho também é evangelismo, trabalho, é você fazer alguma coisa para o Senhor. Glória a Deus por isso. Então entendam que essa questão está respondida. Números são importantes? Claro. A Bíblia diz que Deus quer que todos sejam salvos, Ele quer que todos se acheguem ao Senhor, mas com qualidade. Deus não quer apenas pessoas que vão atrás dEle, Deus quer discípulos, pessoas que fazem as mesmas coisas que Ele, e até obras maiores como Ele ensinou, amém? Então Jesus não quer fãs, não quer bajuladores, não quer admiradores, Ele quer discípulos. Glória a Deus por isso. Então, números são importantes sim, mas com qualidades. E a segunda pergunta que me veio na mente: quem é que pode ser discípulo de Jesus? Pergunte isso para mim. Quem é que pode ser discípulo de Jesus? Vamos lá mais forte. Quem é que pode ser discípulo de Jesus? Primeiro, quem ama a Jesus acima de tudo, e até mesmo acima da sua própria família. Eita, que essa palavra é forte. Jesus está fazendo filtro aqui, para a gente agora. 2000 anos atrás aproximadamente, Jesus olhou para aquela multidão e ensinou isso, e agora Ele está falando para nós aqui na Shalom. Você me ama mais do que sua própria família? Então você está apto para ser meu discípulo. Você me troca pelo seu filho? Você me troca pela sua esposa? Você me troca pelo seu marido? Então você não pode ser meu discípulo. É a Bíblia. Se você quer questionar, questiona quem escreveu a Bíblia, quem inspirou, porque foi o próprio Deus. E aí, Jesus no verso 26, algumas versões dizem até aborrecer a família. Olha que interessante. E aí você fica, meu Deus, mas eu tenho que brigar com os meus familiares por causa do Evangelho. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus mostrou aqui que muitas vezes você vai ter que confrontar, você vai ter contradições dentro da sua casa, porque você serve a Cristo, porque você é um discípulo de Jesus. E aí você pode entender que pode ser alguém lá da sua casa que ainda não conhece o Evangelho e não entende por que você ama tanto a Jesus. Isso é uma loucura para ele, não faz sentido nenhum, só faz sentido para quem nasceu de novo. E aí vai chegar um momento em que vai chocar, mas Jesus ainda disse: continue me amando mais do que sua própria família. E Jesus é tão específico que Ele cita pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a sua própria vida. E aí a gente fica, não, mas família em primeiro lugar. Eu já ouvi muitos crentes falarem isso. Família em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Não é família. Você quer ser bíblico? É Deus em primeiro lugar. A Bíblia não tem um versículo que diz assim: ame a sua família acima de tudo. Se você tiver, me mostra esse versículo, que aí eu reviso tudo que eu estou pregando aqui. Mas não existe esse versículo. A Bíblia fala: busque o reino de Deus antes de tudo, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então tem uma prioridade, tem um degrau acima ali de prioridade, que esse lugar aqui não é da sua família, não é dos seus filhos, que você ama tanto, e você tem que amar mesmo, mas o primeiro lugar não é dele. O primeiro lugar no seu coração tem que ser de Jesus, apenas de Jesus. E aí quando você colocar Jesus em primeiro lugar, prioridade no seu coração, aí você pode dizer que você é um discípulo dele. Se não é, não ouse dizer que é um discípulo de Jesus, porque você não está apto para isso. E essa palavra é para vocês, mas é para mim também. Eu tenho que me revisar também. E aí Jesus também nos ensina que
Para você ser discípulo de Jesus, você precisa ser desapegado e aprender a renunciar. Desapegado com as coisas da sua casa. Você precisa entender que a qualquer momento Deus pode fazer uma reviravolta na sua vida e dar uma ordem para você. E você precisa ser desapegado. Né? Lá em casa a gente tem esse testemunho de que a gente sofreu esse desapego na pele. Meus pais foram para Manaus, porque o Senhor levou eles, e eles se desapegaram, e eu tive que me desapegar deles. Vivi a vida toda com eles, e aí chegou uma hora que Deus disse, está na hora de separar. Gente, foi tão de Deus que, né, lógico, vem os questionamentos quando eu estava sozinho aqui, provavelmente eles lá também, mas foi tão de Deus, e Deus confirmou tantas coisas, que durante esses 2 anos que eu fiquei sozinho aqui, desapegado deles, o Senhor me levou a entender outras coisas na presença dEle. O Senhor fortaleceu a minha fé nele. Foi nesse período que eu tive mais força na fé, que o Senhor me levou a entender como funciona a fé, porque antes era meio que escorado, sabe? Eu vivia meio que escorado, mas Jesus nos ensina a ser desapegados. E como a gente sofreu isso na pele, né, pai? A gente sofreu isso na pele, a gente pode dizer que não é fácil. Quando chegar a hora de você desapegar da sua casa, por amor a Jesus, será que você vai estar pronto para isso? Quem pode ser discípulo de Jesus tem que ser desapegado, amém? E aí, Jesus também fala de renúncia, e renúncia é muito amplo, mas renúncia aqui, que Jesus fala, está sim ligado a pecados, mas Jesus diz também que nós devemos amar mais do que a nossa própria vida. Ou seja, se você tiver que morrer mesmo por causa de Jesus, por causa de alguma perseguição, será que você vai estar pronto? Porque um verdadeiro discípulo de Jesus, ele vai até a morte por causa de Jesus. Ele não fica, não me mata não, que eu não sou crente. Não, vou dar minha cara a tapa aqui, eu sou cristão sim. E aí, qual é o problema? Nós temos que ser convictos na nossa fé. O mundo lá fica questionando a gente toda hora, e um monte de crente fica se escondendo atrás de vergonha. Gente, Jesus não teve vergonha de morrer na cruz por nós. Por que a gente vai ter vergonha de falar, eu sou cristão? Eu sou. Que bom que você percebeu que eu sou cristão. É sinal de que eu tenho uma vida de testemunho. Essa semana mesmo eu fiquei muito feliz. Semana passada. Fiquei muito feliz porque uma pessoa me reconheceu da igreja. Eu gostei pra caramba disso. Eu falei, eita, aí sim. Né? Se tivesse me reconhecido de outro jeito, eu já ia falar, opa, não sou eu não. Mas me reconheceu da igreja. Será que não tem alegria maior do que essa? Da pessoa olhar para você e falar, esse menino aí é servo de Deus. Esse menino aí é crente. Esse menino aí não fica de conversinha com os outros. Sabe? Esse menino aí é sério. Essa mulher aí é mulher de Deus, mulher de oração. O joelho dela está até com calo de tanto orar. Esse é o reconhecimento que nós devemos ter das pessoas que olham para nós, amém? Porque eles olham para isso e nos veem como discípulos de Jesus. Então, para você ser discípulo de Jesus, você precisa fazer escolhas difíceis. E mais do que isso, Jesus nos ensinou que nós devemos amar a Ele com toda a nossa força, com todo o entendimento, com toda a alma e de todo o coração. A segunda coisa que responde essa pergunta, quem pode ser discípulo de Jesus? É quem carrega a sua cruz. No versículo 26 também, se eu não estou enganado, desculpa, eu coloquei errado, é 27, está escrito, e quem não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser o meu discípulo. Gente, a cruz, ela tem significados na Bíblia, né? Jesus morreu na cruz com um significado muito importante, mas um dos significados é a pressão que Jesus sofreu por amor a nós, é a pressão de carregar todos os pecados. E quando Jesus fala, você para ser meu discípulo tem que carregar a sua cruz, ele está dizendo assim, você tem que passar por todas as pressões por amor a mim, sem correr dessas pressões. Sem correr, a gente não gosta de ser pressionado, a gente não gosta de ouvir uma palavra difícil, a gente não gosta de ouvir uma repreensão do Senhor, mas Ele não quer discípulos frouxos, Ele quer discípulos que são ousados, que falam, eu tenho que passar por isso, por amor a Jesus, então eu vou passar,
Eu vou até o fim. Vou ser pressionado, vou ser esmagado, mas eu vou passar por essa pressão, por amor ao meu Deus. E aí você, quando passa por essa pressão, você é aprovado para ser um discípulo de Jesus. Amém? Vocês estão entendendo? Está tudo certo? Glória a Deus. E aí nós vemos lá em Romanos 8, que a Bíblia fala que Deus não poupou nem seu próprio Filho Jesus. Será que Ele nos pouparia? E é lógico que lá ele fala sobre não poupar a Jesus, mas fala sobre a nossa salvação, fala sobre a nossa vida eterna com Cristo e das bênçãos que nós recebemos com Ele. Mas aí eu gostaria que vocês entendessem, se Deus não poupou o seu próprio Filho, será que Ele pouparia a nós dos sofrimentos? A Bíblia deixa claro que não. Se a gente tiver que passar perseguição, vamos ter que passar por perseguição. Se a gente tiver que ser pressionado, esmagado por amor ao Senhor, como Jesus foi naquela cruz, aí a gente prova que sim, aleluia. E aí a terceira coisa que responde, quem pode ser discípulo de Jesus, é quem obedece os seus mandamentos. Lá em João 14, 21 está escrito, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, é o que me ama. E aí, outra coisa que os crentes falam muito, né? Todos nós falamos muito, ser cristão é muito difícil, ser cristão é muito pesado. Eu já ouvi muitas vezes, eu já falei também muitas vezes, mas aí a Bíblia, gente, ao mesmo tempo que fala que nós temos que ser pressionados quando for preciso por amor a Cristo, lá em 1 João, olha, presta atenção nisso, se puder colocar aqui no telão, 1 João 5,3 está escrito, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Seguir a Bíblia é muito difícil, é pesaroso. E aí, a Bíblia que está dizendo isso aqui. E os seus mandamentos não são pesados. Então não é pesado. Para quem ama ao Senhor, até mesmo as palavras duras de Jesus se tornam doces como mel. Vocês lembram lá de João 8, se eu não me engano, ou João 6, em que Jesus olha para aquela multidão e fala assim, outra parte, né, que fala que estava sendo seguido por uma multidão, e Jesus começa a falar um monte de palavras duras, e aí o povo começa a deixar Jesus, começa um por um, começa a deixar Jesus, aí sobram três discípulos, e Jesus olha para eles e fala, e aí, vocês não vão também? Vocês não vão me abandonar também? E Pedro, com toda a autoridade, olhou para Jesus e disse, mestre, para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Será que a gente pode dizer isso também, olhando para nós? Senhor, para onde eu irei? Não tem outro mestre, não tem outro salvador, não tem outra pessoa que pode me guiar pelos caminhos da minha vida. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna, e isso quer dizer que nós, sendo discípulos de Jesus, até mesmo as palavras mais difíceis, são doces como mel para nós que amamos ao Senhor. O verdadeiro discípulo não se escandaliza. A palavra diz que nesse momento em que Jesus disse palavras difíceis, muitas pessoas ficaram escandalizadas com as coisas que Jesus estava dizendo, mas o verdadeiro discípulo do Senhor não se escandaliza com as palavras dele. E a quarta coisa que nós vemos aqui de quem pode ser discípulo de Jesus é quem segue os passos do seu mestre. E aí entra mais no tema da nossa igreja desse mês, que é a igreja que discipula e acolhe. Jesus amava as pessoas. Mesmo que Jesus falava muitas palavras difíceis, Jesus ainda amava as pessoas. E aí nós, como a igreja discípula de Jesus, que segue os mesmos passos de Jesus, que andam como Jesus viveu, nós precisamos amar como Jesus amou. A Bíblia diz que Jesus olhava, tem muitas passagens que diz que Jesus era acompanhado por uma multidão, mas tem uma especificamente que a Bíblia diz que Jesus olhou para uma multidão e ele sentiu compaixão dessas pessoas, porque eram como ovelhas que estavam sem pastor, pessoas que andavam sem destino na vida. E aí, será que quando a gente olha para os pecadores lá fora, qual é o nosso sentimento? Será que a gente tem um sentimento egoísta?
Eu vou à igreja, eu sou servo de Deus, eu. Mas e eles? Quando nós olhamos para eles, nós temos que ter o mesmo olhar de Jesus, compaixão, misericórdia, entender que um dia a gente estava como eles, sem propósito nenhum na vida, até que o Senhor nos deu um chamado, um propósito, nos firmou na rocha, e aí o nosso propósito agora é, além de nos reunirmos aqui, que é uma bênção, glória a Deus, é maravilhoso, mas além disso, é nós andarmos no nosso dia a dia e olharmos para essas pessoas com compaixão. São pecadores, assim como nós éramos um dia, e eles precisam que Jesus alcance eles também. E Jesus olhava para essa multidão e sentia compaixão. E também como discípulos, como pessoas que seguem os passos de Jesus, para nós alcançarmos essas pessoas, nós precisamos nos relacionar com as pessoas. Gente, crente que não se relaciona com outra pessoa, não é um crente saudável. Crente que não gosta de dar paz, crente que não gosta de abraçar o irmão do lado, crente que não gosta de falar coisas simples. Gente, não está certo, desculpa, mas não está certo. Nós temos que amar as pessoas. E como que a gente vai alcançar as pessoas se a gente nem fala com elas? Como que a gente vai alcançar as pessoas se a gente só vive para a gente? Evangelho assim não existe. E quem vive desse jeito, dizendo que é discípulo do Senhor, não é. Porque Jesus, ele ia nas casas das pessoas, Jesus se importava com as pessoas, Jesus orava pelas pessoas, e nós também podemos fazer isso. Se você não pode ir na casa das pessoas, mas manda um áudio, pergunta como está. E aí, será que eu posso orar por você? Estou sabendo que você está passando por esse momento difícil, está doente. E quando nós temos esse papel de fazer as mesmas obras de Jesus, aí nós podemos dizer que nós somos discípulos de Jesus. E nós podemos discipular outras pessoas. E a outra coisa que Jesus nos disse, que também entra no que eu falei, que Jesus nos ensinou, é que Jesus formou discípulos. E pelo fato dele formar discípulos, nós também podemos formar discípulos. Eu lembro de quando eu estava dando estudo para o João e para a Luciana, lembra, Lu? Foi muito legal aquele momento, né? A gente teve algumas semanas de estudo bíblico e não sei o quê, e foi muito bom. Eu lembro, o Kaique também passou, né, Kaique? Eu dei esse discipulado, teve outras pessoas aqui da igreja que deram discipulado para outras pessoas também, é um ensino bíblico que tem aqui na igreja, e foi muito gostoso descobrir coisas novas, né? Não é porque eu estava discipulando que eu sabia de tudo, eu não sabia de muita coisa não, só que eu lia com eles, não era assim? Eu lia com vocês, aí a gente ia ali meditando na palavra, e aí isso forma discípulos. E aí, vamos formar discípulos? Vamos ensinar a Bíblia para aqueles que não entendem muito? Jesus nos chama para isso. E a Bíblia nos ensina também, para nós irmos aqui para a conclusão, de que nós não devemos apenas nos encher de conhecimento bíblico ou nos encher do poder do Espírito Santo. Porque vocês lembram que eu falei para vocês que números são importantes, mas com qualidade? Jesus não quer muitas pessoas aqui dentro. Ele quer discípulos que sejam pessoas com qualidades na presença dele. E sabe qual é um crente com qualidade? Não é aquele que se enche da palavra, de conhecimento, e fica inchado, fica estufado. Nossa, eu sei muito, não consegue nem andar direito. Sabe aqueles bombadão que não consegue nem andar direito de tanto músculo? Jesus não quer que a gente seja assim, não. Jesus quer que a gente transborde. A gente enche, quando chega no nosso limite, tem que passar para o outro. Gente, ontem o culto foi um transbordar. Quem estava aqui ontem no culto viu. Estava todo mundo transbordando aqui da presença do Senhor. Porque Ele não quer que a gente se encha. Deus não quer que a gente fique o dia inteiro falando em línguas. E aí se enche. Ou fica 24 horas lendo a Bíblia, mas nunca passa para o outro o que aprendeu. Jesus não nos chamou só para isso. Você não tem que ser um crente inchado, não. Você tem que ser um crente que transborda. Você é músico, deixa essa música fluir. Você é pregador, está na hora da sua pregação começar a transbordar da presença do Senhor. Você não faz muitas coisas aqui, faz mais nos bastidores da igreja.
na sua oração, na sua intercessão, no seu aconselhamento, o Espírito Santo quer que você transborde. No seu serviço aqui na igreja, no seu dia a dia lá fora, é transbordar, não é apenas se encher. O discípulo de Jesus, ele transborda na pregação do Evangelho, ele transborda com sinais e maravilhas, ele transborda com curas, ele transborda com oração, ele transborda com boas obras e ele transborda com dons espirituais. E aí, como esse mês está começando, e teremos muitas outras reflexões aqui com outros pregadores sobre como discipular e como acolher as pessoas, eu quero que vocês entendam que antes de vocês acolherem e antes de sermos discípulos, nós precisamos, ou melhor, antes da gente discipular e acolher, nós precisamos ser discípulos. Amém? Então, reflita aí na sua vida, será que você está sendo discípulo? Será que você não está sendo apenas um admirador, um simpatizante do Evangelho? Jesus não te chamou para isso. Meu irmão, quando você entender isso, você vai perceber que seguir o Evangelho e viver para Deus é muito mais simples do que você está achando. Às vezes Deus quer despertar um dom em você, um dom ministerial, quer que você seja um missionário, um apóstolo, quer que você seja um pastor, quer que você seja um ministro de louvor, quer que você seja alguém com relevância no reino dele, só que você não aprendeu a ser discípulo. Deus não vai te dar uma responsabilidade a mais do que você não consegue cumprir. Ele precisa primeiro te preparar para ser discípulo. Você sendo discípulo, Ele vai te amadurecer. Quando você estiver maduro, e só Ele vai notar isso, e as pessoas vão notar pelos seus frutos também, mas só Ele vai te preparar para isso, com o seu esforço também, como servo de Deus. Aí Deus começa a confiar em te entregar outras coisas. Aí Deus começa a fazer você ser notado como um líder, como alguém que desenvolve bem a palavra, como alguém que sabe desenvolver bem o seu dom aqui, seus talentos. O próprio Deus se encarrega de começar a te empurrar para outros caminhos quando você se torna primeiramente um discípulo. Talvez você tenha muitos anos de crente e não entendeu como é ser um discípulo de Jesus. Esta manhã, e eu creio que durante esse mês inteiro, o Senhor vai te ensinar a ser um discípulo, a ser um seguidor fiel, não apenas um admirador. Um admirador vê de longe, sabe um show, quando você vai ver, é legal em show, eu gosto em show, para ver pessoas, profissionais tocando, cantando, é legal a gente ficar ali na plateia, e ver a pessoa lá distante. Eu sou apenas um fã, um admirador, mas Jesus não quer fã e admirador. Jesus não está num palco e a gente numa plateia. Jesus está dentro de nós, e Ele quer que nós sejamos seguidores e discípulos. Amém? Senhor, esta é a Tua palavra. Eu oro para que o Senhor possa despertar, Senhor, dia após dia, essa necessidade de sermos ensináveis, de sermos, Senhor, pessoas que são acolhidas por Ti, mas não só isso, meu Deus. Eu oro para que o Senhor também nos desperte para discipular e para acolher, Senhor, aqueles que o Senhor coloca ao nosso redor. Em nome de Jesus, meu Deus, desperta, Senhor, o nosso coração dia após dia, em nome de Jesus, para que nós possamos entender, Deus, que Tu és o nosso Senhor, que Tu és o nosso dono, e uma vez que nós entregamos a vida para o Senhor, não controlamos mais ela, mas o Senhor controla. O Senhor nos leva, o Senhor sopra ventos, e o Senhor nos leva para onde o Senhor quiser. E Deus, se estamos apegados à família, a bens materiais, a estudos, seja o que for, meu Deus, e não estamos conseguindo cumprir as Suas ordens, primeiramente nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. E segundo, Deus, nos ajuda, Pai, a nos desprender de tudo que nos prende, porque nós queremos ser Seus discípulos, Pai. Os passos que o Senhor colocou aqui para Jesus seguir, Deus, e curar as pessoas e fazer outros discípulos, nós também queremos seguir esses mesmos passos, e nunca precisamos temer se vai dar certo ou não vai, porque a Tua palavra promete que o Senhor estaria conosco até o fim dos dias, e nós cremos totalmente nisso, Senhor, em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir ao Senhor pela palavra dEle. Glória a Deus, aleluia.